Eu hoje trago-vos o projeto destas luvas e estas luvas são ótimas como assim um presente de Natal de última hora. São umas luvas sem dedos, são trabalhadas todas em circular, não têm costuras, são trabalhadas na técnica Magic Loop, portanto vou mostrar-vos como trabalhar com uma agulha circular, mas também podem ser feitas com as agulhas de meia. E é um projeto muito rápido, gasta apenas um novelo de lã. E tem aqui, para embelezar, digamos, esta parte de cima, tem aqui uns tecidos, são uns tecidos muito simples, apenas de 2 malhas, e que eu vou mostrar como se fazem sem sequer precisarmos de uma agulha de tecidos. Para completarmos um par destas luvas, destas mittens, vamos precisar de um novelo de lã. Neste caso eu utilizei esta, é o Bulky Light da Rosários 4. Eles vêm em novelos de 100 gramas, com 60 metros, é um fio bem gordinho. E nós com um novelo conseguimos completar um par de luvas e ainda nos sobra qualquer coisa. O que significa que se gostarem das mittens um bocadinho mais compridas, poderão fazê-las ainda utilizando um novelo. Para começarmos então a trabalhar, vou abrir aqui o nosso novelo. Vamos começar este tutorial pela luva da nossa mão direita, portanto a primeira luva que vamos executar é esta. E nós vamos utilizar duas agulhas, umas agulhas número 7 e umas agulhas número 8. As agulhas número 8 vamos utilizar apenas na montagem e depois no remate das malhas para prevenir, para evitar que eles fiquem muito apertados. As agulhas 7 vamos utilizar para trabalhar todo o corpo da luva. Para começar as minhas luvas, eu começo por montar 22 malhas. Eu vou utilizar uma montagem dupla, mas vou fazê-la na mão e não no pescoço, não à portuguesa. Isto porque eu quero que a minha montagem fique com o lado direito virado para fora, porque eu vou trabalhar estas luvas em circular, mas sempre pelo lado direito. Então, eu vou deixar uma cauda de fio, vou começar por fazer aqui o meu nozinho ajustável, vou introduzir aqui na minha agulha número 8, e vou então utilizar a técnica da montagem dupla, mas feita na mão. Então, vou segurar, portanto este é o fio que vem aqui do meu novelo. Esta é a cauda que eu deixei, portanto a cauda fica sempre virada para mim e o novelo para a mesa. E vou então abrir aqui com os meus dedos assim e começar a minha montagem. Eu quero montar 22 malhas. 2, 3, 4. Assim que termino esta montagem, eu vou então passar as malhas aqui para o cabo para poder dividir o trabalho, para trabalhar então em Magic Loop. Eu tenho que dividir o meu trabalho a meio, portanto 11 malhas para cada lado. 11. E vou a meio puxar aqui o cabo, assim, dividindo o trabalho, metade, vou empurrar, 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 e portanto fico com o meu trabalho dividido, metade para cada agulha. É importante certificar-me que não há nada torcido e que está tudo alinhado. E agora então a minha lã vem da minha agulha de trás e eu quero trabalhar a minha agulha da frente. A única diferença agora é que eu montei com uma agulha número 8, mas eu vou trabalhar as minhas luvas com uma agulha número 7. Então vou pegar agora na minha agulha número 7 para trabalhar a primeira volta. Vamos então, com a nossa agulha número 7, vamos então começar a trabalhar aqui. Reparem que não é a linha vem da agulha de trás e eu vou começar a trabalhar a agulha da frente. E vou seguir a instrução do meu esquema, portanto vou começar com 2 malhas de meia. Então a minha agulha tem que entrar por baixo da lã e vamos trabalhar aqui a nossa primeira malha como meia. Novamente, outra malha de meia e agora uma malha de liga. Então, lá para baixo, liga. E vamos repetir isto mais 2 vezes, portanto é um total de 3 vezes. 1, 2 de meia e uma de liga. Novamente, 2 de meia, meia
meia, uma de liga e agora meia até ao final da volta. Neste caso temos aqui mais uma e agora largamos esta agulha número 8 e viramos o nosso trabalho. Reparem que a minha agulha estava a apontar para o meu lado esquerdo e eu viro de forma a que ela fique a apontar para o lado do direito. Aqui vou trocar, portanto vou empurrar, empurrar, empurrar até ficar com esta agulha aqui na posição correta para poder trabalhar estas malhas. E agora a minha linha vem dali de trás, eu vou puxar esta minha agulha para vir trabalhar aqui. E vou continuar a trabalhar todas as malhas em meia de acordo com as indicações do meu esquema. Estou a chegar aqui até ao final da minha primeira volta e vou soltar aqui, cheguei aqui ao final e vou então soltar a minha agulha número 8 e vou pô-la de lado. Já não vou precisar mais dela até ao remate. Novamente vou virar o meu trabalho. Reparem que eu termino com a agulha a apontar para o meu lado esquerdo e agora vou virar e ficar com a agulha a apontar para o meu lado direito. Esta agulha que está aqui solta eu vou empurrar para voltar aqui para o seu lugar, portanto fica aqui com as malhas, e esta agulha de trás é a que eu vou puxar para trabalhar esta parte da frente. Eu tenho que ficar sempre com o cabo de um lado e do outro, as malhas de trás ficam aqui seguras no cabo, e eu vou então começar a trabalhar aqui a minha segunda fila, e começa com 2 malhas de meia e uma de liga. Meia, meia e uma malha de liga. Agora tenho aqui uma indicação que me diz para fazer um torcido de 2 malhas atrás. E isto significa que eu deveria retirar a primeira malha para uma agulha de torcidos, colocar em espera atrás do trabalho, tricotar a malha seguinte e depois a malha que estaria em espera na agulha auxiliar. Para não termos de utilizar uma agulha auxiliar, e como este fio é tão gordinho, nós podemos facilitar este nosso trabalho fazendo da seguinte forma. Com a minha agulha do lado direito, portanto com a minha agulha da mão direita, eu vou pegar aqui na segunda malha. Reparem, eu salto a primeira e enfio a agulha aqui na minha segunda malha. Agora vou puxar tudo da agulha esquerda, as duas, assim, e agora volto a enfiar a agulha esquerda na de trás. Assim. Portanto, eu fiz um torcido ainda sem trabalhar as malhas. Portanto, pulas só na posição correta. E agora, esta agulha, esta malha que está na minha agulha da direita, eu volto a pôr na agulha da esquerda. E agora vou trabalhar as 2 malhas em meio exatamente como corresponde, porque elas já estão trocadas e já estão torcidas na agulha. Então, fio para trás, vou trabalhar então aqui a minha primeira malha. Isto fica aqui um bocadinho mais apertadinho porque nós já as torcemos de sítio. E a segunda malha. E agora uma malha de liga. Vamos repetir. Temos de fazer aqui novamente o torcido. Então a minha agulha da mão direita eu vou introduzi-la na segunda malha. Agora vou tirar as 2 malhas da agulha esquerda e voltar a introduzir a agulha esquerda apenas na malha que fica ali solta na parte de trás. Volto a pôr esta malha também na agulha da esquerda e agora fio para trás e vou trabalhar as minhas malhas normalmente, estando já elas torcidas na agulha. E agora uma malha de liga e meia até ao final da volta. Portanto, esta última malha ainda é meia. Nós aqui não chegamos ao final da fila, estamos apenas a meio, porque o final da nossa volta é aqui. Eu ainda só fiz metade da fila 2. Para trabalhar a outra metade, viramos as agulhas. Esta que fica aqui solta volta para o seu sítio. Volto a tirar a minha agulha que está ali atrás para poder então vir trabalhar as restantes malhas. Como vou trabalhar em meia, a forma de introduzir a minha agulha é esta, portanto por baixo do meu fio, e vou trabalhar então em meia até ao final da volta, seguindo o esquema. Chegando então aqui ao final da volta 2, viramos novamente, voltamos a pôr esta agulha no sítio e tiramos então a nossa agulha de trás para trabalharmos. Esta volta, o nosso esquema diz-nos, esta e todas as voltas ímpares do nosso trabalho a partir daqui, são trabalhadas tricotando todas as malhas como se apresentam, ou seja, estas malhas
que estão em meia, eu trabalho em meia. E as malhas que encontro em liga, como esta, então tricoto em liga. Novamente, meia, em cima dos torcidos aqui, as duas malhas do torcido é sempre meia. E aqui liga, respeitando assim as malhas como estão estabelecidas. Liga e agora meia até ao final. Chegamos agora aqui à volta 4 e na volta 4 do nosso esquema vamos então começar duas malhas de meia e uma malha de liga, e agora vai-nos pedir para fazermos duas malhas de meia, uma malha de liga, e agora pede-nos para fazer um torcido, mas desta vez de 2 na mesma, mas em vez de ser atrás, à frente. Então, a forma como nós vamos trabalhar este torcido é a seguinte: eu vou na mesma com a agulha da mão direita, vou enfiar na segunda malha, mas desta vez, em vez de o fazer aqui pela frente, vou fazer por trás. Portanto, vou enfiar assim. Portanto, vou a minha agulha da mão direita, não na primeira, na segunda malha, enfio assim. Agora vou soltar as duas malhas da agulha esquerda e volto a introduzir a agulha esquerda apenas na malha que fica solta na parte da frente. Agora a malha que está aqui na agulha da direita volta para a agulha esquerda e eu vou tricotar as duas malhas em meia como corresponde, estando elas já torcidas, portanto, estando já o torcido feito. Novamente, uma malha de liga. E agora vamos repetir, então, o nosso torcido. Com a agulha da mão direita, vou pela parte de trás introduzir na segunda malha, retiro as duas da agulha esquerda e volto a introduzir a agulha esquerda, mas apenas na segunda malha. E agora volto a pôr esta malha aqui na agulha esquerda e vou trabalhar as duas em meia como corresponde. Uma malha de liga e vamos trabalhar meia até ao final da volta. Estou então aqui a chegar ao final da minha volta 4. Vamos virar. E vamos começar a tricotar a volta 5, que como todas as voltas ímpares, vamos tricotar todas as malhas como se apresentam. No final desta volta 5, vamos voltar a repetir todas as voltas, portanto, 2 a 5, mais uma vez. Portanto, vamos tricotar novamente a fila 2, a fila 3, a fila 4 e a fila 5, que é esta que estamos a trabalhar agora. Fazendo isso, os nossos mitens vão ficar mais ou menos com esta altura. Esta é a altura entre a luva, aqui o início da luva, até começarmos a formar o polegar. Portanto, se gostarem das mitens aqui um bocadinho mais altas, portanto, a cobrirem um bocadinho mais o braço, podem fazer ainda mais uma repetição. Portanto, nós vamos repetir apenas mais uma vez, portanto, fica um total de 2 repetições. Se quiserem, podem aumentar mais uma repetição, ficando com um total de 3 repetições. Já cheguei aqui ao final da minha segunda repetição, portanto, terminei agora a fila 5 da minha segunda repetição. Já se consegue ver aqui o desenho, portanto, o padrão ondulado que este tipo de torcidos deixa aqui no nosso trabalho. E vamos agora começar a nossa fila 10, e é nesta fila que nós começamos os aumentos para o polegar. Vamos começar por trabalhar de acordo com o esquema, portanto, vamos começar aqui com 2 malhas de meia, uma malha de liga. Agora corresponde fazer os torcidos atrás, portanto vou com a minha agulha aqui, assim, uma de liga, repetimos o torcido, aqui.
uma malha de liga e agora 3 malhas de meia. Portanto, vou fazer aqui a primeira, agora vou virar e, portanto, as outras duas já serão aqui na outra metade. Vou puxar aqui a minha agulha de trás, vamos então, já tinha feito uma daquele lado, 2 e 3, e vamos então começar aqui os nossos aumentos. O primeiro aumento que vamos fazer é um aumento à esquerda, com inclinação à esquerda, portanto, eu vou levantar aqui o travessão, aqui que une as duas malhas, levanto aqui esta linha e vou colocá-la na minha agulha esquerda, assim, de trás para a frente. E agora vou, com a minha agulha, trabalhar em meia, mas ali pela perninha de trás. Assim. Fiz um aumento com inclinação à esquerda, agora vou fazer uma malha de meia e agora um aumento com inclinação à direita. Levanto o travessão e agora coloco na minha agulha esquerda ao contrário, portanto da frente para trás, assim, e vou fazer meia aqui nesta perninha da frente. Assim, meia. Já fiz. Então aqui os meus dois aumentos, um com inclinação para a esquerda, outro com inclinação para a direita. E agora vou continuar a trabalhar meia até ao final da volta e vou trabalhar ainda a volta seguinte, que é uma volta ímpar, nossa volta 11, e portanto vou trabalhar todas as malhas como se apresentam. E trabalho estes aumentos como malhas de meia, portanto vou trabalhar as malhas como se apresentam e aqui é tudo meia. Já estou aqui então a trabalhar a minha fila 12, já trabalhei a fila 13, que era a que se trabalham só as malhas no padrão, portanto agora aqui na fila 12 eu tenho que voltar a trabalhar aqui os torcidos e vou trabalhar até ao ponto de começar a fazer os nossos aumentos. São novamente aqui 3 malhas de meia, portanto eu faço uma malha nesta agulha e quando viro no início desta agulha vou contar apenas 2 malhas de meia. Aqui. 1, 2 e cheguei então aqui ao ponto de voltar a fazer os meus aumentos. O primeiro é à esquerda, portanto levanto o travessão, coloco na agulha de trás para a frente e vou fazer meia ali na perninha de trás, assim. E agora, em vez de fazer apenas uma malha de meia, vou fazer 3, porque já estou aqui a crescer, a ficar com malhas a mais que depois vão formar o meu polegar. Portanto, 1, 2, 3 e agora novamente um aumento, desta vez com inclinação para a direita. Portanto, vou levantar, colocar na agulha da frente para trás e trabalhar aqui na perninha da frente. E agora vou continuar a fazer meia até ao final da volta. Vou tricotar a volta seguinte, em que trabalho todas as malhas como se apresentam, e vou trabalhar ainda mais 2 voltas, respeitando esta forma de aumentos. A única coisa que vai variar é o número de malhas entre um aumento e outro. E vamos parar aqui novamente na fila 18, que é quando vamos então separar as malhas para o polegar. Vou continuar então aqui a trabalhar. Eu cheguei aqui ao final da minha fila 17 e este é o aspecto do meu trabalho. Portanto, eu tenho muito mais malhas na agulha de trás do que na agulha da frente, porque já completei aqui todos os aumentos para o polegar. Nós, se abrirmos assim o trabalho, conseguimos ver assim aqui uma espécie de triângulo já formado. Então vamos agora trabalhar a volta 18, que é quando vamos retirar estas malhas para ficarem em espera para fazermos de facto depois o polegar da luva. Então vou tirar aqui a minha agulha de trás e vou começar a trabalhar
a fila 18, exatamente como corresponde, portanto trabalhando no padrão e fazendo os torcidos, exatamente como indica o nosso esquema. Portanto, agora corresponde fazer o torcido atrás. E vou continuar. Agora vamos fazer 3 malhas de meia, portanto uma, vou mudar de agulha. Agora 2 e 3. E agora chegou o momento de retirarmos 9 malhas para uma lã de desperdício. Então, eu vou só fazer assim para não perder as malhas. Vou pegar aqui uma agulha. Gosto de utilizar fio de algodão para este trabalho. Vou pôr aqui, mas pode ser uma lã qualquer de desperdício. Cortamos aqui um pedaço e vamos então retirar 9 malhas para a nossa lã de desperdício aqui através da nossa agulha. Assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ok? Passo então aqui na linha. Vou dar aqui um nó. Pronto. E agora, reparem o que acontece. Vou voltar a pôr aqui as minhas malhas. Eu tenho 2 malhas aqui que já tinha trabalhado no início, portanto, desta metade desta volta, não é? Retiro estas 9 para um fio, vou deixá-las assim aqui de fora e agora vou continuar a tricotar as malhas seguintes. Portanto, vou voltar a unir aqui a luva, ficando só de fora as malhas que formam o nosso dedo. Portanto, tenho cuidado de pôr o fio para trás, como corresponde para trabalhar em meia, e vou tricotar então em meia até ao final da fila. E assim voltei a ter exatamente as mesmas 22 malhas que tinha no início, portanto antes de aumentar para o polegar, e vou também tricotar da mesma forma. Portanto, a volta seguinte é uma volta 19, é uma volta ímpar, portanto é uma volta em que eu vou tricotar todas as malhas como se apresentam, e depois vou continuar a tricotar aqui em circular e em magic loop, respeitando o esquema, portanto fazendo os torcidos, e vou trabalhando aqui portanto 2 repetições que formam o topo da nossa luva. Estou aqui a terminar a minha volta 24, portanto segui o meu esquema, fui fazendo os torcidos e tricotei sobre as 22 malhas que restavam. Cheguei agora aqui ao final da volta 24 e a minha luva tem agora este aspecto, já está quase completa. E agora corresponde rematar estas malhas. Para rematar, vamos então, em vez de eu tirar esta agulha e trabalhar com esta, que seria a minha agulha correspondente, eu vou voltar a pegar aqui na minha agulha número 8. E vou fazer este remate utilizando esta agulha número 8. Este remate é feito por malha acavalada e respeitando o padrão das malhas. Portanto, eu vou tricotar as malhas como se apresentam e rematando. Esta primeira malha é uma malha de meia, eu vou tricotar meia, aqui a malha seguinte novamente em meia, e agora vou, com a minha agulha da mão esquerda, vou levantar a primeira malha e vou deixar cair sobre a segunda. Agora, a malha seguinte corresponde a fazer liga. Então, fio para baixo e vou trabalhar esta malha em liga. E com a minha agulha da esquerda vou novamente levantar a primeira malha e deixar cair sobre a segunda. A malha seguinte apresenta-se como meia, portanto, fio para trás, vou tricotá-la exatamente como ela se apresenta, portanto, em meia,
E agora vou novamente com a agulha esquerda, vou levantar aquela malha, deixar cair sobre a segunda. Sempre assim, portanto a malha seguinte é meia. E agora remato. E agora esta malha é liga, então tricoto, liga. Sempre assim, até ao final da nossa volta. Estou aqui a chegar aqui ao final das minhas malhas. Vou matar aqui a minha última malha, tricoto como meia. E no final eu fico com uma malha aqui na agulha. Então eu vou cortar o meu fio, assim, e vou puxar, 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 puxar até sair. Com isto eu fiquei com todas as malhas rematadas. Como nós trabalhamos em circular, existe sempre um desfazamento entre a primeira malha que começamos a rematar e a última. Fica assim aqui, como se fosse um degrau, digamos, entre o sítio onde nós começamos e o sítio onde nós terminamos. E a maneira de disfarçar isto é introduzirmos a nossa linha numa agulha, uma agulha destas de cozer malhas, e agora vou com a minha agulha, vou apanhar aqui a primeira malha que eu rematei. Reparem que cada remate forma aqui como se fosse uma correntinha aqui. Quando nós rematamos, o remate forma uma espécie de corrente aqui no topo. E eu vou apanhar aqui a primeira e vou apanhar assim, portanto, as duas perninhas. Uma, duas. Vou apanhar como se fosse o Vzinho, portanto, esta espiguinha completa. Assim. Vou puxar e agora vou voltar a passar a minha agulha por aqui. Estão a ver de onde é que vem a minha lã? Eu vou voltar a introduzir a minha agulha aqui no meio, de onde sai a minha lã. Volto a introduzir ali, assim, e agora ajusto. Reparem que o que eu fiz foi criar ali, como se fosse um ponto extra, portanto uma corrente extra, e agora já não se vê diferença absolutamente nenhuma e o topo da nossa luva fica com um remate perfeito. Portanto agora é só acabarmos de rematar este fio, aqui escondendo aqui a nossa linha, aqui no avesso do trabalho, como fazemos habitualmente. Agora que tenho aqui o corpo da minha luva já completo, está no momento de ir apanhar aqui estas malhas do polegar. Eu já cortei aqui o nozinho para ficar com o fio solto. Vou então pegar nas minhas agulhas de trabalho, portanto nas minhas agulhas número 7, e vou retomar as malhas que estão aqui penduradas no fioinho de algodão para a minha agulha. Então vou apanhar, são no total 9 malhas, o que significa que nós vamos ficar com 4 malhas numa metade da agulha e 5 na outra, não é? Não dá para dividir exatamente a meio. Portanto, vou apanhar aqui as malhas, tal e qual como estão no fio de algodão. Em caso de dúvida, puxamos assim o fio, para termos a certeza que estamos a apanhar a malha correta e não assim a perninha da malha de baixo. Uma vez que estão todas as malhas de novo nas nossas agulhas, já podemos então preparar-nos aqui para começar a tricotar. Já posso tirar aqui o meu fio de algodão, ele corre perfeitamente, ok? Pronto, já sem lã de desperdício, está no momento de introduzir uma lã nova e começar a tricotar então o polegar. Quando começarmos aqui com esta lã nova, convém deixarmos uma cauda um bocadinho maior, porque nós depois vamos ter necessidade de, ao rematar este fio, dar ali um pontinho, porque as luvas têm tendência a ficar aqui um bocadinho esburacadas na união entre o polegar e o corpo da luva. Então vamos deixar assim um fio um bocadinho maior, que é para depois podermos fazer esse remate. Então vou precisar aqui da minha agulha de trás para poder trabalhar, e como agora a minha lã está solta, a melhor forma de retomarmos este trabalho é, eu vou segurar na minha agulha da mão direita, vou segurar na agulha e na lã ao mesmo tempo, assim, tá? E agora já consigo tê-la em tensão, o que me permite tricotar, e vou tricotar aqui todas as malhas em meia.
e na mesma em circular. Eu quero trabalhar 3 voltas completas, então assim, agora novamente viro as minhas agulhas, esta volta para o seu lugar, vamos tirar aqui, tricotar em meia, estamos quase a completar aqui a primeira volta e agora viramos novamente e vamos começar aqui a segunda volta. Esta primeira malha tem este aspecto assim muito solto, aqui, assim, e começamos aqui a segunda volta. Isto é só ajustar aqui um bocadinho, a linha ali como está solta, dá a ideia que aquela malha está muito larga, mas não, é apenas a lã solta. Vamos então continuar a trabalhar até completarmos 3 voltas. Eu já completei aqui as 3 voltas e agora vou retirar, portanto, em vez de rematar aqui com a minha agulha número 7, vou então pegar novamente aqui na minha agulha número 8 para rematar as malhas e vou utilizar exatamente o mesmo tipo de remate, portanto vou rematar por malha acavalada, vou fazer aqui esta malha em meia, a malha seguinte em meia e agora venho aqui pegar na primeira e deixar cair sobre a segunda e vou rematar aqui todas as malhas que formam o meu polegar. Vou terminar aqui de rematar então as malhas do polegar e fazemos exatamente a mesma coisa que já tínhamos feito então para o corpo da luva. E quando chegamos aqui à última malha, cortamos o fio, puxamos, 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 já não precisamos aqui das nossas agulhas e agora ficamos aqui com este degrauzinho que rematamos utilizando aqui a nossa agulha de cozer lã. E rematamos exatamente da mesma forma que fizemos aqui no topo da luva, portanto venho apanhar aqui a primeira malha que rematei, apanhando os 2 lados da malha, portanto da malha rematada, da corrente, fecho e agora volto a sair com a agulha, portanto esta é a minha lã, vem daqui, eu volto a passar a agulha exatamente no mesmo sítio, puxo e agora é só rematar esta linha como habitualmente aqui pelo avesso. Como o que vos dizia antes, aqui entre o nosso polegar e a mão fica aqui este buraquinho que nós conseguimos agora rematar porque deixamos aqui esta linha um bocadinho maior e então vamos introduzir aqui na nossa agulha e damos ali um pontinho fechando ali aquele buraquinho e depois rematando. Então vou abrir aqui e vou então passar aqui a minha agulha um lado para o outro, assim, fechando aqui este meu buraquinho, que agora fica completamente imperceptível. Agora só tenho que passar a minha linha para o avesso, já não tenho buraco, e agora é só rematar o fio aqui pelo avesso, como fazemos habitualmente. O sítio onde fizemos a montagem, portanto aqui a nossa primeira linha, na montagem da nossa luva, acontece a mesma coisa, temos aqui um pequeno degrau, então vamos também pô-la aqui na agulha e vamos fechar, portanto rematar aqui esta linha. Para disfarçarmos aqui este degrau, eu vou também introduzir aqui a minha agulha na primeira malha que montei, assim, e depois voltar a passar ali para trás, exatamente da mesma forma, para que aquele degrau fique assim disfarçadinho, e assim já não se nota o sítio onde nós começamos a nossa montagem. O procedimento é sempre o mesmo. Agora já posso rematar aqui esta linha exatamente como rematei habitualmente, portanto rematando ali pelo avesso. Depois de rematar, agora não vou rematar, depois de rematar a nossa luva da mão direita fica pronta
Para a luva da mão esquerda, que será como esta que eu tenho aqui, o procedimento é exatamente o mesmo, portanto os tecidos são os mesmos, a forma de trabalhar é a mesma. A única diferença é que o sítio onde nós fazemos os aumentos para o polegar é diferente. Nós fazíamos aqui os aumentos para o polegar, portanto no início da nossa segunda agulha, e aqui para a nossa luva da mão direita vamos fazer no final, portanto mais no final da volta, nas últimas malhas da volta. Mas a forma de trabalhar é exatamente a mesma e, portanto, seguindo os passos do vídeo para a mão direita, acho que conseguem perfeitamente executar a luva da mão esquerda. Como viram, é um trabalho simples, mas que ao mesmo tempo nos permite aprender imensas técnicas novas. Espero que se divirtam tanto quanto eu a fazê-las, que as ofereçam a muitas amigas aqui neste Natal e não se esqueçam de partilhar as vossas luvas terminadas comigo ou nas redes sociais.